Reuniting Regional Air Travel, the ES30 by ART Aerospace, é o tema do próximo orador deste nosso segundo dia de conferências. Chamo agora ao palco José Fragnan, Head of Production do ART Aerospace. E agora? Está ouvindo? Ok, muito obrigado. Sabe, eu tinha preparado essa apresentação, a princípio em inglês, então vocês vão ver os textos em inglês, mas depois conversei um pouco com os organizadores, resolvi fazer em português. O meu português nativo não é um português de Portugal, mas é um português que eu espero que vocês possam entender. E o que eu aprendi nos meus anos, às vezes conversando, às vezes fazendo apresentações, nunca faça um improviso. Mas eu sou obrigado a fazer um improviso antes mesmo de começar. Porque a apresentação do Garcia tem dados que eu vou até repetir. E eu fico feliz, na verdade, acho que foi muito apropriado essa oportunidade de eu falar logo após ele, que não estava combinado. Eu não conhecia a apresentação dele, muito boa. E eu acho que tem esse condão de nos mostrar agora, nesse momento, que temos um caminho compartilhado. A IATA, autoridades, manufatureiros, nós temos um caminho compartilhado, compartilhamos os mesmos dados, e vocês talvez até encontrem alguns na minha fala que o Garcia teve a oportunidade de apresentar também. Bom, o tema é fazendo uma reavivação da aviação regional. Queria começar, agora não tem mais improviso, agora é verdade o que eu ensaiei. Eu queria começar agradecendo a todos vocês pela presença, por estarem aqui. Queria agradecer aos organizadores do evento, excelente. E meu nome é José Luiz Fragnan. Eu sou bem conhecido como Fragnan no mercado, mas também me chamam de José e eu vou atender de qualquer forma. Eu comecei há muitos anos atrás na indústria aeronáutica. Tenho vergonha de dizer, mas eu comecei no século passado na Rolls-Royce, trabalhando com motores. De lá eu fui para a ELEB, que é uma joint venture que faz trens de pouso, sistemas mecânicos para aeronaves. A ELEB, naquela época, era uma joint venture entre a Embraer brasileira e a Liber. De lá estive responsável pela produção e entrega na Embraer, tanto das aeronaves comerciais como das aeronaves executivas. E em 2022, a Heart me convidou para me juntar a eles através desse programa, que é o ES30, que eu espero falar para vocês um pouco hoje. Tenho que começar, naturalmente, falando um pouco da história da companhia. Vou fazer essa introdução da Heart para vocês, para aqueles que talvez ainda não tenham tido contato com a empresa. A Heart tem uma visão de descarbonizar e democratizar as viagens aéreas. Muito em linha com o que o colega falou, essa questão de decarbonizar e também, muito importante, a democratização dos voos. Essa é a razão de que essa apresentação chama Reavivando a Aviação Regional. Essa é a nossa visão e a história da Heart começa com um pouco da história dela, começa quando... A Heart é uma empresa sueca e a gente está desenvolvendo e construindo uma aeronave totalmente elétrica. Na foto que vocês veem aí, essa foto é de setembro agora, esse é o nosso primeiro protótipo. Ele não é um protótipo certificável, mas é uma prova de conceito em tamanho real, com todos os sistemas instalados, inclusive as baterias. Nós estamos baseados em Gotemburgo, essa foto também é no nosso hangar em Gotemburgo, e ela foi fundada em 2018 como um spin-off de um trabalho realizado de pesquisa e desenvolvimento pelo fundador e idealizador da empresa. Desde o início, nós estamos acompanhados de investidores que suportam não apenas o projeto, mas a ideia e os conceitos que nós temos.
Eu gostaria de falar, entre esses, algum destaque para Breakthrough Energy, que provavelmente alguns de vocês conhecem. É um fundo que a origem é o Bill Gates, então ele está bem próximo da gente, através da Breakthrough Energy. Nós temos algumas outras Capital Ventures, e eu gostaria também de dizer que a gente queria destacar a United e a Air Canada, porque eles também investiram na companhia, mas também colocaram ordens de compra porque acreditam no projeto. Dito isso, é importante falar um pouco de qual o mercado que a gente tem o objetivo de atingir. Hoje, eu sinto muitas vezes algumas, confusões a respeito de qual é o mercado do seu avião. Porque nós não estamos no mercado de mobilidade urbana. Existem inúmeras outras companhias trabalhando com isso, que são aeronaves também elétricas, mas até 6 pessoas. Nós também não estamos no mercado de commuters, até 19 pessoas, e também não pretendemos estar no mercado de viagens de rotas mais longas. O nosso principal mercado é o mercado regional, que são aeronaves de 19 a 120 passageiros, a nossa, no caso, tem 30. É um mercado comprovado e a gente enxerga uma grande oportunidade de expandir esse mercado com o nosso produto, por algumas razões que eu vou demonstrar para vocês um pouco mais. Além disso, o uso dessa tecnologia, as baterias que estão sendo evoluídas ano a ano, esse uso é um risco que nós acreditamos que podemos controlar seguramente dentro do nosso projeto. O plano hoje é termos a nossa entrada em serviço no final dessa década. A aviação regional, no nosso entendimento, tem 3 grandes desafios: custo, conectividade e clima. Um pouco de cada um deles. Custo, a gente observa que a aviação regional não está oferecendo margens razoáveis. Existe uma baixa margem para as companhias nesse mercado. E, além disso, os custos de aquisição de uma aeronave são extremamente elevados, bem como os custos de manutenção dessas próprias aeronaves. O segundo objetivo, ou o segundo desafio que nós nos propusemos a trabalhar é conectividade. A aviação está expandindo, sim, mas ela está muito focada em grandes hubs, em grandes centros de voos, de aeroportos. E a gente identifica uma quantidade muito grande de pequenos aeroportos em comunidades menores que não são atendidos mais pela aviação regional. O Rogério, aqui de Ponte de Sor, enquanto falava, já fez esse movimento dizendo, pode ser um exemplo. Talvez, eu não conheço exatamente, mas certamente o aeroporto aqui é suficientemente bom para nos atender com folgas. O nosso produto seria excepcionalmente cabível para operar nessa região. E, por fim, clima. A questão do clima, que é uma questão que permeia absolutamente toda a sociedade, e o nosso produto, imagina... A apresentação do Garcia mostrou os 3%, a aviação é responsável por 3% das emissões globais. É um número, talvez, que aparenta ser pequeno, mas o crescimento dele é exponencial, e a gente percebe que a gente começa a construir uma imagem ruim dos voos. O mercado começa a achar que a aviação é um grande detrator, uma percepção pública negativa. A Heart espera atingir, com o nosso produto, a intersecção desses 3 problemas. A gente espera endereçar uma solução que atenda às demandas do clima, seja de um custo favorável e facilite a conectividade entre as organizações e entre diferentes populações e diferentes comunidades. E isso certamente seria uma maneira de permitir um crescimento adicional
e uma expansão das atividades regionais. Bem, esse é o produto que está naquela intersecção que eu mostrei anteriormente. A gente chama o nosso produto de Heart Aerospace ES30, porque ele vai ter 30 passageiros, e ele é um conceito de propulsão baseado em baterias e um sistema híbrido, que tem em paralelo motores a jato convencionais. A gente chamou de Reserve Hybrid, porque nós, com esse sistema, garantimos o uso e a capacidade, inclusive atendendo às demandas de, eventualmente, você ter que desviar para outro aeroporto, de, eventualmente, você ter que aguardar um momento do pouso, e é essa a nossa propulsão proposta híbrida. O ES30, como o próprio nome diz, vai ter 30 passageiros, e ele tem uma capacidade prevista de rotas de até 200 quilômetros full electric. Full electric significa que a gente decola, sobe até a altura de voo, voamos a missão e pousamos apenas com o uso das baterias. Em certos casos, se você precisar fazer um desvio ou alguma coisa assim, nós temos essa reserva híbrida, e se o operador desejar expandir a rota, nós podemos chegar de 400 a 800 quilômetros com o uso dos motores convencionais. Chegaríamos a 400 quilômetros com 30 passageiros e chegaríamos a 800 quilômetros com 25 passageiros. No aeroporto, pousou. Estamos desenhando esse produto para que ele possa ser recarregado em até 30 minutos, que é um tempo aceitável entre uma missão e outra, e a gente está planejando que a gente possa usar pistas de pouso não maiores do que 1.100 metros, o que torna aqueles aeroportos de comunidades menores muito mais aceitáveis para o produto. Um rápido review do que é a performance que a gente imagina. Esse primeiro avião do final da década de 20, ele vai ser elétrico até 200 quilômetros e híbrido até 400 quilômetros. A segunda geração que nós esperamos para o meio dos anos 30 chegaria a 300 quilômetros full electric e 500 quilômetros com o modelo híbrido, e por fim, a terceira geração, a gente já antevê 400 quilômetros e 600 quilômetros híbrido, lá pelo fim dos anos 30. As nossas propostas, zero emissions, ou muito baixas as emissões, em todos os aeroportos, porque tanto pouso como decolagem seriam sempre elétricos. E mesmo considerando essas rotas de 400 quilômetros, comparado com competidores de mais ou menos o mesmo tamanho, jatos convencionais de 50 passageiros, a gente ainda assim espera reduzir as emissões em 53%. Até 200, zero emissões, e a partir de 400, imaginamos uma redução de pelo menos 50%. Além disso, o fato dos motores elétricos não gerarem ruídos excessivos garante a utilização mesmo em aeroportos e que estão em centros de cidades ou em regiões mais populadas. O comprometimento com o meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, muito representativo, mas para os operadores a gente tem que garantir também um custo operacional satisfatório, para garantir a sustentabilidade do operador. Nesse caso, a propulsão elétrica traz muitas vantagens. Eu diria que a principal é o custo de manutenção de um motor elétrico comparado com um motor a jato convencional, e também o custo da eletricidade comparado com o custo do combustível tradicional. A soma dessas qualidades que nós estamos colocando no projeto do nosso produto traz a seguinte proposta de valor para o mercado. Uma aeronave sustentável, com zero emissões naquelas rotas de até 200 quilômetros, acessível
porque nós não vamos precisar solicitar grandes modificações em aeroportos, ou seja, podemos usar essa infraestrutura que já está disponível. E, por fim, econômica, porque a gente está bem confiante que o custo operacional vai ser menor do que o custo operacional de um avião tradicional. Essa proposta de valor, ela realmente foi abraçada não só pela United, que eu mencionei antes, pela Air Canada, eles são investidores e também colocaram ordens de compra. A Mesa Airlines colocou ordens de compra, a Rockton Air Leasing também colocou ordens de compra, e nós temos mais 190 aeronaves com cartas de intenção. E aqui eu gostaria de destacar, entre as figuras, natural, a presença da Seven Air, que tem acompanhado o nosso projeto muito de perto. Carlos Amaro, sempre próximo da gente, muito feliz de estar aqui e ter você aqui como parte do nosso time, participa do nosso Advisory Board, porque essa aeronave vai ser satisfatória, vai ser super adequada, não só para a Seven Air, mas para um país como Portugal, e é por isso que a gente tem conversado bastante com todos aqui em Portugal. Natural, temos o produto, temos clientes competentes, mas a eletrificação depende de todo um meio ambiente favorável. A gente precisa de um ecossistema que realmente habilite a aviação elétrica, contando não só com operadores, com manufatureiros, mas também com aeroportos, com as companhias de energia, provedores de serviços. A gente tem uma expectativa de que o comportamento dos clientes também vai caminhar passo a passo em direção a produtos mais ambientalmente sustentáveis e, com certeza, os governos têm um papel importante e as autoridades têm um papel importante na criação desse ecossistema, seja pela formação de um quadro regulatório confiável que garanta certificação e operação, a criação de metas de emissões para todos, suporte na pesquisa e no desenvolvimento. Enfim, eu convido e eu espero que todos nós juntos criemos esse ecossistema para que a gente possa fazer as aeronaves elétricas uma realidade para todos nós. Muito obrigado.